Olá, sejam bem-vindos, somos TPM, o podcast, e esse episódio tem o apoio da Evolution Nutrição Saudável, Life Cycle Floripa, Laplage, e o nosso grande apoiador hoje é o Daniel, aqui do Estúdio Athletic, que nos cedeu o espaço dele para a gente gravar o nosso podcast aqui em Jurerê durante o evento do Ironman. Eu sou Martina Vasconcelos, personal trainer, professora de educação física e triatleta amadora. Oi, meu nome é Márcia Magalhães, sou servidora pública e sou triatleta amadora 10 anos. Oiê, eu sou Thaís, personal trainer e triatleta amadoríssima há 3 anos. E, vamos comemorar hoje que a gente está aqui na cidade do Ironman, né? Nessa vibe, nessa energia maravilhosa. E tivemos a oportunidade do Daniel nos emprestar, né, esse local bem bacana. Depois a gente apresenta para vocês melhor. E hoje nós estamos com uma convidada ilustríssima, que a gente adora, Ana Bonetti. Seja bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. E a gente queria saber um pouquinho de ti, quem é a Ana Bonetti, o que a Ana faz. Vamos lá, então. Primeiro, obrigada pelo convite. Me sinto honrada e privilegiada, não só de estar aqui, de saber, né, de vocês participarem da nossa comunidade de Mulheres do TI, e de a gente ter feito ontem um evento juntas. Acho que essa proximidade e essa união só leva a gente a crescer no esporte em geral. Tá? Muito obrigada. Bom, eu sou Ana Bonetti, tenho 42 anos, sou servidora pública lá em Brasília e sou cofundadora da comunidade Mulheres do TI, que é uma comunidade voltada especificamente aí para mulheres triatletas. A gente existe desde 2019 e aí hoje em 2023 estamos com mais de 750 mulheres fazendo parte dessa comunidade aí maravilhosa. Ô Ana, o que te fez montar essa comunidade? O que te levou? Bom, eu iniciei no triatlon em 2019, em março de 2019, e a primeira prova que eu fiz, eu percebi que as mulheres, elas não interagiam entre elas. E aí, em outubro, eu fiz uma prova e conheci no banheiro feminino outra atleta chamada Raquel Furtado, também de Brasília. E ela me ajudou em uma situação que eu estava passando. E ela falou, nossa, que legal a gente interagir, se conhecer. Vamos tentar montar alguma coisa para que as mulheres mudem um pouco a postura, né? De se encarar como rivais ou megas competidoras na prova. E aí ela me apresentou outra atleta chamada Franciele Kalinowski, que também de Brasília, e a gente pensou em fazer um jantar para ver como que seria um evento reunindo as atletas de Brasília. Para nossa surpresa, nós conseguimos reunir 60 mulheres nesse evento nas margens do Lago Paraná. A gente conseguiu também com muita facilidade. Isso mostra que também os apoiadores estavam sensíveis à nossa ideia. A gente conseguiu muita coisa para ser sorteada, produtos, então isso incentivou também as mulheres a irem. Depois disso nós fizemos um pelotão exclusivamente feminino lá no Lago Sul, que também é tradicional, um lugar de pedalar, né, que tem ciclofaixa e tal. E conseguimos o apoio do Detran para nos disputar. E reunimos 100 mulheres, podemos dizer 100 mulheres um pouquinho mais. E, inclusive a gente teve que dividir em pelotões, experientes, intermediários e iniciantes, para todo mundo poder participar. E aí depois disso a gente percebeu que na verdade todo mundo queria algo assim, uma comunidade para trocar ideia, compartilhar experiência, fazer amizade, conhecer mais quem está no mundo do triatlo, porque o mundo do triatlo não é pequeno, né? Não é algo assim muito grande. E aí a gente foi fazendo algumas ações, pensando aí em alguns eventos, para que a gente pudesse aumentar o número de mulheres. Isso que ano, Ana? Isso em 2019, outubro de 2019 até o comecinho de janeiro de 2020, que a gente conseguiu fazer alguma coisa. Depois veio um negócio chamado pandemia e acabou com tudo. Não, brincadeira. Ajudou a crescer. Pelo contrário, ajudou a crescer. Mas eu acho, é importante a gente pensar, porque quando eu volto nesse período, eu lembro que a gente, quando teve aquele isolamento, a gente falou, meu Deus, a gente vai acabar. E agora? O que vai acontecer?
E muito pelo contrário, né? Eu acho que isso também a gente tem que pensar no esporte. Quantas vezes a gente acha que acabou pra gente, né? Tipo, agora não vai dar mais. E sempre tem uma outra perspectiva, uma outra versão, a gente pode ir por outro lado. E aí, na verdade, foi quando as mulheres do tri explodiram. Por quê? Porque todo mundo estava em casa, todo mundo queria treinar, até pela saúde mental, né? Não era nem mais o físico que importava, né? Era a saúde mental. E aí a gente falou, cara, vamos começar a fazer eventos virtuais. E mais as mulheres também já não encontravam outras, não encontravam o pessoal da assessoria, né? E aí, com quem que eu vou conversar, com quem que eu vou trocar ideia? Então o WhatsApp também foi uma ferramenta sensacional pra gente. Em 2020 a gente estava mais ou menos com umas 180 atletas até o final de 2020. Mais de Brasília. Já estava trazendo atletas de outros estados. E aí foi crescendo, aí foi 250, aí foi aumentando exponencialmente, né? E aí aqui a gente chegou hoje com... eu acho assim, depois a gente teve em 2021, a gente teve um evento, alguns eventos que a gente fez, eu comecei a ir para Curitiba também, fazer algumas ações lá, tudo isso foi divulgando as mulheres do tri. Em 2021 a gente conseguiu fazer em outubro um primeiro camp exclusivamente feminino, que foi lá em Brasília. A gente trouxe muitas mulheres do Nordeste, Norte e Nordeste. E a gente contou aí com a presença da Pamela Oliveira, da Vitória Lopes e da Tota Magalhães, né, que é uma ciclista. E aí em 2022, começo de 2022, a gente fez a primeira prova exclusivamente feminina também lá em Brasília, que a gente conseguiu reunir mais de 100 atletas, o que é uma vitória, porque hoje a gente vê como é pequena a participação de mulheres, se comparada à participação dos homens. Sim, eu te descobri ali, eu acho que no final, no meio de 2022, descobri as mulheres do tri, né? Comecei a te seguir, eu acho que ali no meio de 2022 e aqui em Floripa a gente já fazia aqui as nossas reuniõezinhas de mulheres, né? Principalmente na casa da Márcia. Adoro. E numa dessas reuniões eu tive essa ideia do podcast. E aí logo depois a gente já, né, se conectou ali e falei, nossa, tem tudo a ver a gente estar com essas mulheres, todas essas mulheres que têm, né, mais ou menos os mesmos objetivos que a gente no esporte. Né? Não, e é muito bom porque vocês mesmos fazem as pesquisas lá nas enquetes para gerar conteúdo, né? E a gente tem muitas conversas ali que geram conteúdo para o nosso Instagram, que geram ideias para a gente, né, alguns tabus que a gente precisa quebrar, paradigmas que a gente precisa quebrar. Nossa, é demais. Né? Essa troca é muito importante. Tabus, dúvidas, né? Eu lembro que assim, quando eu comecei a pedalar, a treinar, ninguém me falou que embaixo da bermuda eu não deveria colocar calcinha. Então a primeira pedalada, uma baita de uma assadura. Aí todo mundo assim, mas você pedalou de calcinha? Sim, ninguém me falou. Ninguém me falou nada. Coisa besta, que é importante. E que se a gente está numa comunidade só de mulheres também é um pouco mais fácil de falar. A gente troca, assim, de mais da ficar mais de boa, de perguntar. E aí, né? Como a gente vê muita gente perguntando, muitas meninas, né? Quando você vai nadar, tá menstruada, vai nadar. Essa é uma dúvida. A dúvida da calcinha, ou a questão da calcinha, ela é recorrente. Eu acho que a maioria dos atletas passou por isso, né? Eu mesma também, eu usava calcinha. Claro. Até eu descobri que não usava calcinha por um tempo. A gente pode fazer um manual, né? Manual iniciante. Oi, tudo bom? Eu lembro. Você não precisa pôr calcinha. Eu lembro quando me disseram que não precisa colocar calcinha. Eu disse, mas não vai ficar transparente. Não fica. Dependendo do tempo que você tá usando. Dependendo da vergonha, pode ficar, mas normal. E no caso de menstruada também, eu sempre coloquei OB e um absorvente daqueles que é free. Assim, vamos mandar boleto pro OB e emagrecer. Fica fazendo propaganda esse jabá aí. Ana, e daí assim, agora em 2023, qual que tu estás trabalhando aqui, objetivos da comunidade? Bom, 2023 a gente pensou em valorizar as atletas. A gente pensou, não, esse é um objetivo que começa lá do começo. Mas a nossa ideia ainda é trabalhar mais nisso, que é valorizar as atletas profissionais, e também fazer um trabalho com crianças e adolescentes. Porque a pequena participação das mulheres nas provas, ela vem, como a gente estava conversando, é uma bola de neve, né? Existem vários motivos, não tem um motivo, não é porque não tem apoio, não é porque...
são inúmeros fatores. Um deles é porque na base a gente não tem divulgação do triatlon. E quando tem, a maioria é menino que vai praticar. Então a gente precisa fazer com que as meninas também se interessem praticar também. A gente tem projetos lindos pelo Brasil para incentivar isso. E é o nosso objetivo apoiar aí diretamente crianças e adolescentes para que elas se sintam parte da comunidade. Que legal. Elas se sintam pertencentes a esse grupo, a esse movimento e que elas representam mulheres. E eu acho que, acreditamos que com isso a gente consiga trazer mais crianças, adolescentes, a categoria 18, 24, por exemplo, que hoje ainda tem um pouquinho, né? Então eu acho que os principais objetivos de 2023 são esses. Legal. E lá em Brasília tem tipo a escolinha de triatlon? Tem. O Juraci Moreira, né, que tem várias escolinhas, ele abriu lá em Brasília também, tem meninas, mas o que me foi passado quando eu conversei foi que quando abriu as inscrições, era 50-50% vaga para menino e menina. Foi dada a oportunidade, mas se inscreveram, fechou a cota dos meninos e a cota das meninas não foi fechada. E aí o que aconteceu? Eles disponibilizaram mais meninos. Então eu acho, e isso acontece não só lá, como em outros projetos que a gente tem. Tem a Tati Porto, que também é uma treinadora de Brasília, que tem um projeto de natação chamado Titãs. E também tem pouca adesão de meninas. Então eu acho que a gente precisa trabalhar nisso. Mas isso é trabalhado por Brasília? Ou é pelo governo ou não? O Juraci Moreira tem incentivo, o projeto tem incentivo do governo. Eu não sei exatamente como funciona a estrutura, mas ele tem várias unidades. Tem Brasília, tem Curitiba, tem Vitória, tem São Paulo. Esse é um projeto que eu acho que a Elinai Freitas... Sim, eu ia falar de 10 crianças, né? Ela tem um projeto maravilhoso, que inclusive a gente tem aí conversado muito. Ela é outra pessoa que eu gostaria de fazer um trabalho conjunto, de aproximar mais, porque ela faz um trabalho lindíssimo. Uma das formas que eu achei por enquanto, até que eu consiga tempo aí para trabalhar nisso, é divulgar mais. A gente tem um post recorrente no feed lá das Mulheres do Tri, que são pódios, né? São a questão dos pódios da semana, né? Então, colocar as atletas adolescentes, por mais que elas não façam parte da comunidade, mas divulgá-las, entendeu? Porque às vezes, claro, a adolescente não tem celular, a mãe não deixa, então ela não faz parte da comunidade, tá tudo bem. Mas a gente acolhe elas, a gente apoia, a gente incentiva. Entende? Então eu sempre mando pra Elinai, quando ela não me manda direto, eu sempre mando na segunda-feira. Elinai, e aí? Como foram os pódios das meninas, né? E aí ela manda e a gente divulga. Então isso já é uma tentativa de incentivo, né? Sim, uma ação super, super importante. Muito legal isso daí. Ana, tu tens uma tarefa ingrata aí, né? Organizar essa mulherada toda pelo Brasil. Conta pra gente como é que tu faz isso. Você vai ter tudo que você tá pertinho. Assim, alguns vão quebrando. Mas eu acho assim que eu vou ser ingrata não foi a palavra certa. Difícil, assim, vamos dizer, né? Mas eu sempre penso que a comunidade, e eu vou sempre repetir isso, que é como uma atleta de triatlon, a gente tá bem, a gente vive equilibrando pratinhos, né? Sim. Aí uma hora uma coisa não vai bem, outra hora a gente não consegue se dedicar tanto. Especialmente a mulher, né? Exatamente, tem vários papéis, né? Então, mas assim, conta para o pessoal que tá assistindo a gente, na prática, como é que você faz? A gente sabe como é que é, né? Pelo WhatsApp e tal, mas conta como é que você organizou isso para falar com todas essas mulheres, os teus grupos, cada grupo que você tem. Então, tudo começou com o grupo que hoje é o nacional. Sim. Antes ele era de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp e ele era só nacional, reunia as meninas. Aí a gente depois, conversando, a gente verificou a necessidade de ter um pedal virtual, porque muitas meninas pedalavam no rolo e queriam companhias. Aí como a conversa ficava muita conversa sobre isso, criamos um grupo de pedal virtual. Aí uma ideia é que todo mundo também partiu desse grupo que hoje é o nacional. Mas tudo é muito caro no triatlon. Não, pega aí. Então a gente vai criar um grupo de classificados para que as pessoas possam comprar e vender as coisas. Show. Só de mulheres. Tudo isso só de mulheres.
Depois a gente foi para maternidade. Muitas mulheres falavam das dificuldades de treinar triatlo e exatamente. Aí a gente criou o grupo maternidade. E agora em 2022, final de 2022 para 2023, quando o WhatsApp liberou a comunidade propriamente dita, né, que antes era só o grupo, né, que permitia e tinha uma limitação de 200 e pouquinhas pessoas, então eu não tinha como adicionar. A gente criou aí a comunidade e dividiu os grupos por regiões e às vezes até dependendo do número por cidades. Então eu trabalho nessa coordenação de grupos. A Franciele, que é a cofundadora também, trabalha na parte administrativa, que é a parte da venda dos nossos produtos, que financiam as nossas ações. Né? Nós duas nós temos trabalhos fixos, né? Eu trabalho no Ministério Público Federal, ela trabalha no Banco do Brasil, então a gente tenta conciliar, e por isso que eu disse que às vezes a gente não dá conta mesmo, a nossa jornada de 7 horas como servidoras públicas, os nossos treinos, a nossa família e os grupos. Eu, no caso, os grupos de WhatsApp e a Fran, a questão do gerenciamento do financeiro e administrativo. Gente, eu não sei como ela consegue, mas ela responde todo mundo no grupo. Eu, às vezes, eu olho assim pro celular, 552 mensagens. Eu falo, não posso, né? Mas ela responde todo mundo. Faz resumo do dia. Resumo do dia. Não, é incrível. Gente, não, eu também, ó, eu não consigo dar conta. Eu até fiquei pensando, será que a Ana fica pedalando no rolo e ali, ó? Eu tenho 3 horas de pedal, eu vou ler aqui porque não tem condição. Não. Mas tu responde junto com a tua outra colega, né? Não, ela não mexe, ela não fica responsável. Não, só tu. No WhatsApp só eu mesmo. Não tem como. E não, porque não tem como, não é difícil. Mas eu já peguei o jeito, eu acho que é experiência, né? Sim. No começo eu me batia um pouco. E dizem as más línguas, tô brincando, mas dizem que é mais fácil falar comigo no grupo do que no privado. Ou seja, tá sempre ligado. Lá no grupo você tá ligado, vem uma mensagem e eu sempre falo para as pessoas, ó, se eu não responder em 48 horas, pode me mandar de novo, porque as conversas são... Sim. E aí pode passar alguma coisa e não dá pra ver, né? Então assim, eu só queria dizer assim que a minha vida, ela é muito mais no WhatsApp, assim, minha vida de atleta, é muito mais no WhatsApp do que... Fora. Exatamente. Eu não tenho quase social fora, eu treino sozinha e eu prefiro treinar sozinha, porque eu já treinei com equipes e eu tenho o péssimo hábito de querer... coordenar a equipe? Não, coordenar não, mas sair do meu ritmo. A gente tem muito isso, né? Não, vou fazer um pouquinho mais forte para acompanhar a amiga, ou vou fazer um pouquinho mais forte porque a gente está competindo, o que é normal, eu acho normal, mas que não faz bem para mim. Você acaba se influenciando pelo pace dos outros. Aí eu prefiro treinar um pouco sozinha, no máximo com o meu marido, pedalo com o meu marido, mas o ritmo dele é outro, então a gente começa juntos e depois a gente... E eu nado, aí a natação sim, eu faço na equipe lá, mas também a raia é individual, no máximo eu pego uma esteira para agilizar, para poder chegar mais cedo do trabalho. Aí você faz um treino de natação na esteira. Lá Desculpa. Pode falar. Lá em Brasília, nos treinos de transição, vocês nadam aonde? Tipo sábado, assim? No lago. E tem... Brasília é sensacional, gente. A gente pode fazer um podcast só de Brasília. Mas Brasília tem o Lago Paranoá e tem lugares que a gente, as assessorias todas montam, as estruturas, não sei se aqui. Aqui é aqui em Jurerê. E aí a gente pedala num determinado percurso, mas também que não é fixo, tem vários locais. E corre também no Parque da Cidade ou corre aonde a gente pedala mesmo. E aí a estrutura Brasília pro triatlon é perfeita. Eu não vejo... A segurança peca, eu acho que em todos os lugares, né? A gente não tem segurança, a intolerância dos motoristas, isso é fato também. Mas como estrutura, assim, você poder sair, eu saio de casa pedalando, né? Vou pro parque, eu vou pro Lago Sul, eu vou pedalando, eu saio de casa correndo. O asfalto de Brasília para pedalar é maravilhoso, né? A gente reclama. Nossa, tem alguns lugares que depois porque tem lá em Brasília só tem 2 estações, né? Ou é chuva ou é sol. Sim. E aí depois das chuvas o asfalto faz aqueles buracos, aí demora um pouquinho o governo demora para dar uma melhorada ali, a gente dá uma reclamada, mas assim, de um modo geral, eu acho que a gente não tem o que reclamar perto se comparado às outras cidades. Eu acho também que em Brasília tem a questão muito tradicional do ciclismo, né? É muito tradicional de Brasília, né? Sim, muito. E eu até estava em Curitiba há umas 2 semanas e a gente fez um jantar com atletas.
E eu falei assim, gente, no sábado tem um pelotão lá que sai com pelo menos 100 ciclistas. Olha só. E no domingo tem pelotão A, B e o pelotão do Japa, que é uma pessoa que se dispõe a fazer um pelotão e aí as regras, você tem que seguir as regras dele. Pelotão A é o pelotão Topzera. Aí o pelotão B é aquele pelotão que você nunca sabe se vai ser um pelote tranquilo, se alguém vai atacar, se vai ter que... E o do sábado, então elas não acreditavam, Curitiba, isso não é realidade. Aqui também não. Aí, coincidentemente, um amigo meu mandou um vídeo do pelotão. E aí eu mandei pra elas. Agora aqui em Floripa tá acontecendo, né? Ali na Via Amiga tem vários pelotões, né? Mas de centro? Não, mas tem, 20, 30 tem, certeza. Mas lá é... E aí vem escolta, ele Sim. escoltar. Não, é outro nível. Legal. Com certeza, é outro nível. É muito legal, gente. É muito tradicional, tem prova, né? Tem o meu fundo lá, Sim. vai ter agora em junho. Assim, não tem. Para esporte em geral. Sim. A natação também no lago, águas abertas lá, tem muitas competições. Maratonas, volta ao lago, Sim. corrida também. Eu não tenho o que reclamar, por isso que eu não vou para Curitiba. Pai, desespero da minha família. O calendário de provas lá, meu Deus, sério, toda semana acho que tem uma prova legal, tem uma corrida, né? Tem uma prova de triatlo, tem alguma coisa para fazer, né? E eu não sei se aqui tem, mas lá tem muitos grupos que não são assessorias, como as mulheres do TI não são assessorias. São assim, grupos de amigos que se reúnem. Tinha um grupo de natação, os perturbados. Os perturbados, que se reúnem todo dia, 5 horas da manhã, ou 3 vezes na semana, 5 horas da manhã, ou às 8 da noite. Tem grupos, o grupo do bike noturno, entendeu? Tem. São os atletas que só podem treinar de bike à noite, sabe? Eu acho que isso é também muito bacana. Tem o Elas Pedalam, Tem. né? Que eu sei que tem. Tem de pedal, da natação também tem alguns grupos da galera que sempre combina de fazer uma natação em alto mar juntas. De corrida eu não sei, eu acho que até Outro dia tem me também. falaram que tinha um grupo de um pessoal que tá treinando pra maratona, que quer índice pra Boston, que todo sábado eles treinam na beira-mar, mas não sei o nome do grupo. Talvez, acho que são mini grupos, não coisas assim tão grandes e tão bem elaborados como esse que você tá falando aí de Brasília. A minha pergunta era em relação, tu falou que treina sozinha, mas tu tem alguma orientação profissional de alguém? Não, sim. Eu acho que no triatlo é difícil você treinar. É difícil não. Eu acho que não. Impossível. Quase impossível, né? Você tem que ter um treinamento, um treinador, né? Uma treinadora, né? Nesse momento quem me treina é o Marcelo Rocha, né? Que é bike fitter em Brasília, muito famoso, né? Ele é eu acho que é o melhor bike fitter, tô fazendo propaganda. Vai o boleto pra ele. Vai, boleto, já tá sabendo. Isenção da mensalidade. Mas é uma pessoa que eu comecei agora em março, mas a gente tem uma proximidade e a gente tem, os nossos pensamentos são convergentes dentro daquela linha do evento que a gente fez ontem, né? De que o triatleta, para muito mais de você apenas treinar, você tem que ter uma ideia de longevidade no esporte e coordenar aí os profissionais que te acompanham, porque a gente tem fisioterapeuta, não sempre, mas eventualmente a gente tem, né? Fisioterapeuta, um treinamento de força, uma treinadora que faz a parte de força. E a natação, por exemplo, eu nado em outro lugar, então também tem uma treinadora de natação, e médica do esporte, que eu acho que isso, para mim, mudou a minha perspectiva, né? Porque a gente às vezes fica pensando em performance e esquece que a gente quer isso para muito tempo. Então a gente tem que tirar o pé para poder ter a performance e a longevidade e caminhando juntos, entendeu? Porque senão a gente tem a performance e lesiona, fica lesionando e vai ter que parar de fazer esporte. E para isso a gente tem que ter, como a gente conversou ontem, uma equipe que talvez não trabalhe junto, mas fale a mesma língua, né? Sim, para não ficar em conflito. Eu acho que hoje a medicina do esporte ela está crescendo, né? Porque se percebe a necessidade de ter os exames regulares, preventivos, né? Para prevenir lesão, para você poder trabalhar suas deficiências, né? A ginecologia do esporte também está crescendo, que para a mulher é muito importante. Treinadores estão se voltando para as mulheres, né? Como a gente viu a Dani falando ontem, e o estudo dela, e foi por isso que eu convidei, porque eu vi o quanto ela estuda,
A parte das mulheres é algo que a gente ainda tem pouco conhecimento, né? E aí os fisioterapeutas que também trabalham, nutricionistas também, né? Sim, todo mundo a gente tem que coordenar, né? Mas o mais importante, como a Dani falou, a Thaís falou ontem na palestra, é a gente, né? O foco principal é a gente se conhecer. Então. Sim. E como o Doc falou no último podcast, que a gente tem muito mais aqui ter essa equipe com a gente do que se preocupar com os próprios ter uma bike top, ter um tênis top, termos. Às vezes as pessoas ficam muito voltadas para isso e não fazem o básico, né? Que é ter essa equipe para te ajudar a ter essa longevidade no esporte. Investe muito nos equipamentos e às vezes fica não querendo investir tanto na parte profissional, que é tão ou mais importante do que ter um equipamento top. Eu conheço vários que nunca foram num nutricionista, por exemplo, que é básico. E aí aí o que acontece? A gente, né? Você vai mal numa prova e você diz que o treinamento não foi bom. Mas não foi isso. Foi porque você não estava preparado nutricionalmente, né? Você não sabia como se hidratar, como suplementar. O tênis me lesionou. Você mesmo falou. O tênis me lesionou. Não é o tênis que te lesiona. O tênis talvez te faça forçar um pouco o seu ritmo. Porque você está com um tênis de placa de carbono. Sim. Então ele vai fazer você forçar o seu ritmo. Então talvez pode ter sido isso. Então, mas isso só se você trabalhar a sua força, a sua potência, a sua força, para que você não lesione, né? Então, o tênis pode até ser um causador da lesão, mas antes de chegar no tênis, tem que investigar outras coisas que são muito mais básicas, né? Que às vezes as pessoas não falam. Exatamente. Uma coisa que vocês falaram muito ontem, que eu acho que vai de encontro com o que vocês estão falando, é o autoconhecimento, né? A pessoa tem que se conhecer, tem que saber que isso aqui não tá legal, o que tá legal, o que é isso, né? E eu acho que essa é a parte, né, do treinamento, trabalhar mais com treinamento individualizado, especialmente das mulheres, né? Isso vocês estão falando, é super legal. O treinamento individualizado é a gente ter mais curiosidade com o que acontece conosco. Que não precisa ter conhecimento, não precisa ir atrás de livro, não precisa nada. É a gente entender. Eu lembro que quando eu paguei o anticoncepcional em 2015, eu parei justamente para me conhecer, porque o anticoncepcional é uma opção minha, né? Cada um toma a sua decisão. Mas eu sentia que ele mascarava muita coisa, tanto os meus sentimentos quanto ao funcionamento do meu corpo. Então, quando eu parei, eu não fazia triatlo e eu comecei a observar exatamente o que acontecia comigo. E foi muito bacana. A terapia também, quando eu fiz psicanálise, foi outra forma de me conhecer. O esporte, aí quando eu comecei a triatlo, foi outra forma de me conhecer, né? Alguns bloqueios que a gente tem, né? Eu ouço você falando, eu me vejo também falando isso. Eu sou muito ruim na natação. Eu sou péssima na natação. Não, gente, eu aprendi a nadar com 37 anos. Péssimo, sim. 35 anos, você espera o quê? Uma pessoa que começou, você vai evoluir muito, mas você vai ter uma evolução. Você fala, eu sou ruim na bike. Mas não, você pedala desde quando? Né? De uma forma assim. É óbvio. 2, 3 anos. Se você se comparar com os outros, aí sim você vai falar que você é ruim. Mas se você se comparar com. Eu comecei nadando a 2,35 de pace numa prova. Hoje eu já nado a 1,50 se eu tiver num dia bom. Se eu não tiver num dia bom, ela cabeça. Mas se você só se comparar com você mesma, você vai ver que você não é ruim nada. Que evolui um monte, lógico. Então eu acho que isso o esporte trabalha bastante. Então, eu tenho mesmo essa tendência. E o pior é que quando a gente fica reforçando isso, eu vejo que quando eu vou pedalar, eu fico, ai meu Deus, lá vou eu. Cara, mas é difícil. Preciso trabalhar isso mais. Tem que tirar essas falinhas da nossa cabeça. A gente vem falando sobre isso, né? Outra coisa que agora me veio na cabeça, outra coisa que eu aprendi com o esporte é a questão do meu corpo, né? Eu tô com 42 anos. Eu já ouvi falar, você não tem corpo de triatleta, né? De quem fez Ironman. Foi essa frase. O seu corpo não é de quem fez Ironman. Mas você precisa ter um corpo específico pra você fazer Ironman. Será que nunca vi isso? Mas eu vou dizer que eu não aceitava o meu corpo como ele era, né? Eu queria mudar, eu queria ficar com a barriga trincada, eu queria ficar com o braço definido. E não, eu não sou assim. Não é da minha genética, não é. E uma coisa que eu sempre achei bonita, eu até fiz um post sobre isso.
foi a Fernanda Keller usando maiô, né? E eu falava, caraca, essa mulher é foda, né? Pode falar palavrão aqui, né? Vou falar tudo. Essa mulher é foda, né? Ela usa maiô pra competir, cara, que eu queria um dia. E aí, numa prova de Brasília, caiu uma chuva torrencial, eu decidi que eu ia usar o swimsuit das mulheres do tri. Porque aquilo ali eu percebi que também não era só comum, não era só uma coisa que eu sentia. Outras mulheres também queriam usar o maiô, mas tinham vergonha do próprio corpo. E eu falei, cara, eu vou dar um exemplo, porque eu sou cofundadora de uma comunidade que tem por objetivo trazer mais mulheres, incentivar as mulheres. E fui. Vou dizer que foi difícil, tá? Porque quando na hora da corrida você fica pensando no fotógrafo, pegando a faca e pegando todos. Mas também foi uma libertação. Porque ali eu posso dizer que ali foi o divisor de águas onde eu aceitei meu corpo. Meu corpo é assim. Eu vou fazer, não vou mudar nada nele. Não tem nada para ser mudado. O que mudar vai ser por conta do treinamento, vai ser por conta da alimentação, mas nada radical. E o post que eu fiz foi apoiado por muitas mulheres que eu acho que precisavam também disso. E a gente viu depois muitas mulheres. O título, Ana, o dia que eu fui foda. Engraçado. O título era Eu me apaixonei pela mulher que eu me tornei. É maravilhoso. Eu li, curti, comentei também. E eu vou te falar assim, ó. Eu vou fazer 53 anos e pratico triatlon desde a época da Fernanda Keller começou, a gente começou juntas, só que ela foi um pouquinho mais pra frente, fiquei um pouquinho mais pra trás. E eu já era professora de educação física, já era do esporte, e a gente tem essa exigência, né, de ser muito sarada, muito isso, muito magra, muito não sei o quê. E eu sempre tive muitos problemas com o meu corpo, né? E na época que a gente competia, naquela época, as mulheres no triatlon competiam de maiô. E isso, no começo, eu pensava assim, meu Deus, eu vou correr de maiô, como é que vai ser e tal. E na primeira prova que eu fiz, eu saí da água, saí correndo, pedalando de maiô, correndo de maiô. Só que eu não pensei em nenhum minuto, em nenhum segundo da prova, me veio na cabeça assim, ai meu Deus, eu tô de maiô. Então aquilo foi uma libertação, assim, pra mim, eu falei, caraca. Eu fiz uma prova de maiô, tô correndo, tô nadando, tô pedalando, tá todo mundo me olhando e eu não tô nem aí. Eu falei, gente, que isso é uma libertação, isso é muito bom. Mas essa prova todo mundo só ia de maiô, não tinha uma Então, antigamente não existia o macaquinho. O macaquinho ele surgiu ali, ó. Tanto que o primeiro Ironman que eu fiz, os dois primeiros que eu fiz, 2002 e 2003, o primeiro eu fui de maiô, o segundo era sulquinho. Depois ali de 2003 que começou a ir para a Olimpíada e aí surgiu o macaquinho do triatlo. E agora tá voltando a história do maiô. Tá voltando, muito legal. Eu sinceramente não... Tô quase me aventurando. Não, também não tenho essa vontade de aventurar. Eu não tenho essa força. Eu juro assim que eu falo, né? Porque agora a gente tá de novo, né? Ai meu Deus, tô velha pra isso, mas eu tô quase colocando o maiô pra competir. Não, eu acho que uma das coisas dos 40 anos, que aqui é tudo 40 mais, é mentira, gente, é tudo 30. Eu acho que é libertador isso pra gente, eu acho que a gente aceita mais o nosso corpo como a gente é, né? A gente acha que 40 pra frente meio que tá com foda-se. Foda-se, eu sou assim, me gosto assim, isso é maravilhoso. O triatlo me trouxe isso, trouxe assim, foda-se, essa sou eu, tô fazendo um negócio foda aqui, dá licença. Só que por outro lado, a mídia impõe muito esses padrões de beleza pra gente, a mídia, tudo, né? E isso fica muito difícil pra gente se aceitar, né? Eu acho que isso também tem que ser trabalhado para as pessoas poderem... Eu acho que é um trabalho, o que a gente está fazendo aqui faz parte desse trabalho. E muitas vezes, se você olhar esse pessoal do Instagram e tal, que tem uma visibilidade grande, que tem corpos perfeitos, sarados, né? Perfeitos dentro desse padrão, muitas vezes tem uma coisa a mais ali, tem um hormônio, que essas pessoas não divulgam aquilo. Então assim, eu faço isso, eu sou assim, eu treino, eu como, eu me alimento e tenho esse corpo e não é só força, foco e fé, né? Isso não é verdade. Então isso fica mais massacrante, eu acho, pra gente. Eu acho que pra gente não, mas eu vejo assim, como a Ana tava falando, uma menina adolescente. Pra mim eu acho. Talvez também, mas eu vejo as meninas novinhas, assim, né? Às vezes
muito já inseguras e com problemas ainda com o corpo, como é que elas vão chegar a fazer um triatlo e a colocar um maiô para competir? Quando tá isso tudo aí na mídia, né? Não, eu sou perfeita, eu sou isso, minha vida é linda e tal. É cruel. Mas aí a gente pensa numa frase que eu gosto muito, né? A gente está hoje aqui por causa de várias mulheres que fizeram muita coisa. Sim. Então a gente tem que pensar o que a gente faz para as que vierem depois da gente conseguir uma montanha mais alta. Para ver melhor. Então eu acho que esse é o nosso trabalho. Tem que se sentir bem, ou seja de maiô, seja de biquíni, seja de macacão. Eu acredito que a gente está fazendo, é isso que a gente está fazendo. E trabalho com formiguinha. Agora, com formiguinha. relação às mídias, eu acho o seguinte: existem estudos aí, isso aí é uma parte que eu tenho lido bastante, de como o que você vê, o que você segue e como você interage influencia na sua tomada de decisões. Sim. Então, assim, eu acho que mais que os influenciadores postando, o problema é a gente seguindo. Né? As pessoas que pegam o corpo perfeito, a gente segui-las, a gente dá visibilidade. Porque assim, eles estão no direito dele de fazer a divulgação dele, trabalhar do jeito que quiser. Até o chip da beleza, que não é da beleza, de gestrinona, se faz propaganda tranquilamente no Instagram. A questão é, a gente dá visibilidade? Não. Por que a gente não vai dar? Porque isso não faz bem pra gente, né? Então, cuidar com quem segue, na comunidade eu sempre falo, se vem uma propaganda assim, sem uma comprovação científica, eu vou lá e falo, não, isso aqui não tem comprovação científica, isso aqui não é bem assim. Se você quer tomar, é um problema seu, mas você não pode dizer que dá resultado, né? É por isso que a gente bate tanto na tecla do chip de gestrinona, né? Que é vendido como uma solução, que a mulher fica sarada, fica forte, que é doping. É doping. Se você quiser usar, não vejo problema, porque é uma decisão individual. Eu sempre falo isso, é uma decisão individual, mas a partir do momento que você sabe dos riscos, coisa que não é divulgado. Agora, quando você decide praticar triatlo e competir, essa decisão individual vem um problema coletivo. E a gente não quer. Eu acho até que poderia ter eu acho injusto e um desrespeito. Eu acho que poderia ter uma categoria pra essa galera. Porque assim, o cara não vai deixar de usar. Exatamente. Porque isso mas compete com quem tá usando então, né? Então, aí a categoria de quem usa, beleza, vocês vão competir lá. E deixa a gente aqui, os limpos, competirem limpos. Talvez esse é o problema que ninguém quer competir lá na cara. Todo mundo quer competir como se ninguém quer dizer como que se usa, não né? tivesse normal. Imagina, eu nasci assim, né? Eu sou assim. Eu tenho essa performance, eu sou top, eu acho que isso não faz sentido mesmo, porque eu fico pensando assim, como é que essa pessoa, quando ganha uma prova ou tem uma classificação boa, como que ela consegue olhar pra si e falar assim, sou foda, consegui? Não, gente, isso daí você passou X pessoas porque você tem um adicional aí que gente, isso é discussão pra outro podcast. Comitê Olímpico não deixa. Muito assunto. Nós vamos ficar até amanhã aqui nessa briga. Esse é um assunto para 3 horas de podcast. É verdade. Depois tem o Gerson pode falar mais disso também. Perrengue da Ana. Vamos, Ana. A gente tem um quadro que é do perrengue. Conta pra gente algum perrengue que você tenha passado numa prova, num treino, alguma coisa assim, ó, difícil. Venci. Pode ser perdido também, não tem problema. Que às vezes não dá, né? Porque às vezes tem e acaba a gente. Foi o ano passado, no Ironman, né, que eu menstruei no sábado à noite, né? E eu nunca tinha feito um pedal longo com o coletor, porque eu não uso absorvente, eu tenho alergia, então eu uso o coletor. E eu nunca tinha treinado, nunca tinha feito mais de, 15 quilômetros correndo com o coletor, e eu tive que tomar uma decisão se eu iria usá-lo ou não. E eu pensei, cara, eu não vou fazer algo diferente, né? Tem sempre aquela regra, nunca faça nada diferente na prova que você não tenha treinado antes. Falei, bom, eu vou como eu sempre treinei, né? Então fui sem nada, de macaquinho, né? E não coloquei nada. E falei, seja o que Deus quiser, se escorrer, vai escorrer, se manchar, vai manchar. E é o meu corpo, é a fase que eu tô passando e pronto, né? Assim, durante a prova, quando eu tava no pedal, eu comecei a sentir algumas cólicas. Eu tomei o remédio que o médico tinha determinado. Quando eu saí pra correr, eu senti descer.
Mas no Ironman do ano passado estava chovendo. Eu cheguei a olhar para ver se estava escorrendo o sangue aqui, mas não vi nada. E também uma coisa que eu queria muito era correr sem parar, não parar de correr. Então eu não tinha muito como ver, senão eu ia tropeçar, então eu dei uma olhada e falei, tá tudo bem. Aí quando eu tomava água, eu acabava jogando como garantia aqui, né? E também cheguei a abrir aqui pra jogar por dentro, pra ficar, mas esse foi o maior perrengue assim, que eu já passei, que eu acho que no Ironman isso é muito difícil. E a cólica foi me estufando também, o cargo com a cólica, e eu fui sentindo uma dor, tanto é que quando eu passei na linha de chegada, a gente estava muito próximo, hospedado muito próximo à chegada, eu não fiquei muito tempo ali no pós-prova, fui direto para casa, porque eu estava com tanta dor, né, que eu só queria sair, exatamente. Eu queria só tomar um banho quentinho, ficar paradinha e curtir minha cólica. E é muito difícil, né, esse lance da menstruação, que a gente já falou também em outros podcasts, porque a gente menstrua e desde que a gente menstrua a gente sabe que vaza, né? E toda vez que vaza tem que ficar naquela, tipo, meu Deus, ninguém pode ver que meu Deus, né, a gente menstrua, vazou e a gente precisa lidar com isso de uma forma mais natural. Então, tipo, lá na prova, vazou, tipo, vazou meu sangue, tá tudo certo. É difícil, até que ontem eu falei o lance da natação, né, daquele dia que eu fiquei com medo achando que estava escorrendo aqui assim, eu não sabia se era sangue ou se era água que estava escorrendo, e eu conversando com um homem e assim virando de lado toda sem graça, com medo, e a gente precisa tentar levar isso de uma forma mais natural. Vazou, o que eu vou fazer? E assim, quando tu terminaste a prova com todo esse perrengue, mas com toda aquela emoção de terminar uma prova de Ironman, como é que foi pra ti? Eu chorei bastante sozinha no banheiro. Ainda mais a do ano passado, né? Sim, nossa, bastante. Mas eu acho que eu não tinha a percepção do que eu tinha feito. Quando eu sempre falo isso, quando eu estava fazendo a prova, eu me perguntava, é só isso que eu tenho que fazer? Porque assim, nesse ritmo eu vou até me desligar da tomada, entendeu? Porque você tem um ritmo específico no Ironman, se você quer completar a prova dependendo do seu objetivo, sim, claro. Mas eu falava, gente, isso aqui tá tranquilo pra mim, eu vou conseguir fazer. Quando eu tava na bike, eu falava, a minha parte eu garanto. Aí Deus, que se puder parar a chuva, vamos agradecer. E na corrida eu fiz aquilo que eu tinha prometido. A única vez que eu parei foi pra fazer xixi e eu fiz da melhor forma. Paguei, coloquei a mão no joelho, na frente de todo mundo, fiz xixi e continuei. Não parei, não mexi nada. E foi, mas eu não tive a percepção, hoje eu tô vendo, né, de fora, como é a energia, eu não tinha, porque eu vim de um ciclo que eu acho que me prejudicou muito. O ciclo foi muito duro pra mim, foi o meu primeiro Ironman, eu não sabia como era, eu sou uma pessoa que sou muito disciplinada, se eu me proponho a fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, se eu não cumprir o que devia ter sido feito, ficava com uma sensação de culpada muito grande, assim, sabe? Então, eu acho que isso minou meu psicológico. Eu sempre digo, a gente tem duas psicólogas no grupo lá, a Paula Figueira, né, que é muito conhecida, a Marina também, muito conhecida aqui do Rio Grande do Sul, sempre fala, se puder fazer um acompanhamento psicológico no ciclo do Iron, é muito o ideal. Eu tive repercussões, e eu vou abrir as minhas vulnerabilidades, mas eu tive uma repercussão disso depois do Iron, porque eu já estava assim, psicologicamente afetada, e aí eu tive um problema no trabalho que me levou ao início de uma síndrome de burnout, né? Nossa! Então eu acho que eu não posso dizer que foi o meu trabalho, claro que a gente tem aí problemas de assédio, mas eu vinha já meio fragilizada emocionalmente, essa é a palavra certa, e aí eu passei por uma situação muito específica no trabalho que me levou a isso. Aí eu tive que me afastar, tive que mudar, E isso também foi um aprendizado. Foi um momento ruim, mas foi um aprendizado para eu ver o que é realmente importante na minha vida, abrir mão de algumas coisas no trabalho. Hoje eu trabalho em home office, né? E eu acho que aí a gente, por isso que eu estava falando do acompanhamento psicológico, né? Que é importante, porque não só a parte física, mas o triatlon exige muito da gente, então a parte mental é muito importante. Então também, quando todo mundo me pergunta, um Ironman vale a pena? Vale a pena, só que você tem que estar numa fase de vida muito boa, tranquila. Claro que nunca é linear, né? Sempre vai ter altos e baixos, tudo. Mas se você tem uma rotina de trabalho muito puxada, você tem
muita coisa para fazer, talvez seja melhor esperar dar uma apaziguada, assim, sabe? Muita gente fala, até comentei isso com a Tina ontem, né? De falar, e aí, quando você vai fazer? Quando você vai fazer? Quando você vai fazer o Ironman Brasil? E o problema não é fazer a prova, lógico que fazer a prova como você falou, você vai fazendo um Z1, a prova sai, né? O problema é todo esse processo do ciclo de preparação que dependendo do seu estilo de vida, ou do momento até que você tá, é impossível, né? É dar um tiro no pé, eu penso. Né? Eu acho que também outra coisa que a gente tem que a gente já percebeu é que parece que a ideia é que para você ser triatleta você tem que fazer um Ironman. Sim, e aí não é assim. Existem inúmeras provas, sprint, mini sprint, tem mini sprint que é para favorecer quem está iniciando, sprint olímpico, outras distâncias variadas, um 70.3. Então assim, não precisa fazer o Ironman para ser triatleta. Então, foi o que eu e a Tina falando ontem, porque assim, é muita cobrança, todo mundo, às vezes os próprios colegas da assessoria ou pessoas que nem sabem muito bem o que é triatlo, estão sempre falando, e você vai fazer Ironman quando? Você vai fazer quando? Aqui em Floripa, pelo Ironman ser aqui, as provas acontecerem aqui, a gente está sempre no mesmo grupo de pessoas, eu acho que existe isso, né? Mas você já fez o short? Então agora você tem que fazer um olímpico. Você já tá no Olímpico, então agora você tem que fazer um 70.3. Então, assim, vem essa, cobrança, que como se fosse obrigatório você passar pelas etapas. E não é. De repente, ela é especialista, né? O autoconhecimento é importante. Sim, claro. Sim, porque você vê qual é o tipo de prova adequado para você. Sim, de repente ela é uma super sprinter. O que ela vai fazer no Ironman? Se frustrar? Exatamente. Então, tudo isso tem que conciliar. Se eu tava falando pra Marcinha, se eu fosse boa de correr, pedalar e nadar com o coração na boca, cara, sem dúvida nenhuma eu ficaria no sprint. Exatamente. Eu falo, meu Deus, toda vez que eu sinto desconforto, eu falo, eu acho que eu vou. Não é pra mim, né? Vou aliviar. As poucas vezes que eu fui pros triatlons curtos, eu vi aquele desespero, aquela coisa que não dava nem pra fazer a curva em paz, que já tinha 50 mil gritando atrás de você. Eu falei, não quero isso, não é isso. Uma coisa mais light. Não, eu quero ir devagar e sempre, no meu ritmo, numa boa, curtindo. É difícil, né? Eu sou competitiva, por isso eu me frustro um pouco com a minha bike, lá vai eu falar de novo da bike. Mas eu sou o que eu quero ir bem. É muito difícil, eu acho, né? Eu tô bem, sei lá, não sei explicar. Mas você quer ir bem? De que tipo de prova? Cara, então, eu tenho descoberto muito na corrida, então ultimamente eu gosto da corrida. Eu tenho gostado bastante de participar de prova de corrida, mas eu não quero largar o triatlon também, porque eu quero fazer um 70.3, quero ver como que é uma prova dessa. Eu fiz o GP Extreme, meu Deus, eu sobrevivi nessa prova. Aqui na Penha? Fiz aqui em Floripa. Foi a prova mais longa que eu fiz até agora. Eu sobrevivi nela, foi bem difícil pra mim e também conciliou com várias coisas que eu tava passando na vida na época. Eu levei um tombo de bike uma semana antes da prova, sabe assim? Então foi bem difícil pra mim. E aí eu fiquei meio assim, tô com medo de novo. Aí tô com medo de novo, daí eu tava pensando em me inscrever pro challenge no final do ano, né? Aí eu fico assim, até agora eu não me inscrevi, até agora eu não comuniquei isso com o meu treinador. Então eu tô aqui, ó. É difícil, né? A gente tava falando também ontem sobre as pessoas que chegam pra fazer o Iron e você vê em algumas pessoas aquela tensão, né? Eu vou fazer a prova e a pessoa tá tensa. Aquela cobrança. É difícil, né? Os dois, vamos dizer, a semaninha anterior é de tensão. Não tem como. Não, eu sempre prova, concordo. Já me perguntar, mas você já tá tão acostumada a fazer prova? Eu falei, não, gente, peraí, a gente continua nesse é a mesma emoção. A dor de barriga pré-prova. E entra naquela história de tu se conhecer, né? Porque, por exemplo, eu em nas primeiras competições, nas primeiras provas, meu Deus, a semana antes eu caía, eu me batia, eu quebrava um negócio na bike. Então, assim, é a semana que parece que tudo vai acontecer, mas acontece porque... Às vezes acontece mas assim, é muito pela tua mente, não sei, não é que tu tá fora de foco, mas o foco fica meio que atenção, né? Então,
parece que dá tudo errado. Por isso é muito Então, legal isso que a Ana falou, da periodização, né? De acompanhar o ciclo, o treinamento físico com o psicológico. Né? Porque tem que estar acompanhando, né? Não adianta estar só super treinado fisicamente se a cabeça não está legal. E não negar, né? Isso é uma coisa que a gente aprende na terapia, né? É normal você ficar ansioso. Sim, é normal você ficar tenso, não tem nada de errado. Mesmo um acompanhamento psicológico, talvez não retire isso. Você vai no momento. Mas você vai saber trabalhar. Exatamente. O importante é como que você vai lidar. Exatamente. Né? Nessa última prova, no 70.3, eu tava super bem durante todo o ciclo. Quando chegou na semana pré, eu entrei em parafuso em várias coisas, né? Porque daí aí vem tudo, parece que vem tudo. Aí eu tava com acompanhamento psicológico também e falei, não, isso daí é uma atenção pré-prova, peraí, vamos lidar com isso, tal, acalma. Assim, aí vinha o nervoso, a madrugada, né? Pum, 3 horas da manhã. Meu Deus, minha bike vai furar o pneu. Furou o pneu semana passada, lembra? Que a gente vai furar na prova, e não sei o quê. Aí eu, calma, pera, não. É só atenção pré-prova. Vamos lá. E você é um trabalho diferente. Acho que isso super é legal diferente, Porque assim, muitas meninas se pensam, meu Deus, será que eu vou ter sempre medo de entrar no mar? Vou ter sempre medo de entrar no lago? Lá no lago a água é um pouco escura, assim. Vai, todos nós temos, né? São dias e dias. Dias e dias. E eu mesma aqui no 70.3, no ano passado, eu tive um faniquito um dia antes, porque o mar estava bravo, eu nunca tinha nadado. O lago fica bravo, tá? Mas não fica do jeito que estava aqui, não. E aí eu tive um faniquito, falei, não vou nadar, não tenho como entrar, não sei entrar, não sei sair desse mar desse jeito. E coincidiu que no dia, na prova mesmo, estava super flat, estava muito agradável. E até uma amiga me acompanhou, eu fui no pezinho dela, nadando, fiz tudo que ela fazia, eu fazia. E foi ótimo. Mas eu acho que isso a gente percebe na comunidade, esse compartilhamento das experiências, das atletas que já fizeram muitas provas, para as iniciantes, fortalece muito. Né? Você sentir que não é só uma coisa, que aquilo não acontece só com você, né? E que a roupa que você vai usar, o que você sente, ou a bike que você tem, você não precisa ter a bike mais fantástica do mundo, você pode ter a bike que você pode ter naquele momento, né? Eu acho que isso, quando a gente compartilha, é muito produtivo para todas. Simplifica, né? O esporte, né? O processo de desmistifica, né? Eu queria assim, o que eu penso, assim, né? Eu tava pensando até nisso ontem, assim, aqui na feira, quando a gente vem aqui, né? Na feira do ar e tal, de repente uma pessoa que tá querendo começar e tal, e vê aquelas, meu Deus, aquelas super bikes, todo mundo com equipamento top, maravilhoso e tal, e você fala assim, cara, mas eu não tenho condições de repente de ter isso tudo, mas eu tenho vontade de fazer, né? E a pessoa pode fazer, ela não precisa daquilo tudo que ela vê aqui numa prova, né? Mas é difícil ainda, assim, tipo, para algumas pessoas chegar nesse meio termo aí, não, eu vou fazer. Mas mesmo que eu não tenha todas essas condições ou todos esses equipamentos, eu quero participar. É mais importante para mim eu estar lá do que estar com equipamento top. Mas quando eu fiz a primeira prova, eu fiz de mountain bike, né? E fiz de tênis. Mas quando eu cheguei lá na MKS, foi a minha primeira prova em Brasília, eu lembro até hoje que eu liguei para minha irmã e falei, eu não vou fazer. E ela falou, por quê? Eu falei, mas porque eu tô vendo aqui que só tem bike, tipo, muito diferente da minha. Não tem nenhuma bike perto da minha. E ela falou, veja, você treinou para isso. Você treinou sozinha na época, então até então eu não tinha assessoria. Você treinou sozinha na academia para isso e você vai deixar de fazer uma prova porque a sua bike não é igual aos outros. Você só quer comparar, né? E ela falou, qual é o seu objetivo com essa prova? Não é saber se você quer isso para a sua vida? Então o objetivo você vai fazer. E eu fui. E depois eu comprei uma bike usada, uma road usada. Fiquei com ela muito tempo. Depois comprei uma TT usada também, dentro do meu orçamento e com o patrocínio de uma amiga minha, lá do Pará, de Belém do Pará. Olha só, gente, mira! Se identifica. A gente, amiga da Marcia. nas minhas
várias atividades que eu já fiz na vida, eu acompanhei algumas pessoas que estudavam para concurso e ajudava elas a estudarem, porque eu sou, como eu disse, eu sou esforçada. Isso é uma coisa que nunca podem dizer em mim que eu não me esforço. Eu me esforço e sou muito disciplinada, então eu ajudava elas a estudarem. E essa menina passou por juíza no Pará. Que legal. E aí quando eu falei a ela que a gente conversava muito, que eu estava pensando em mudar de bike, ela falou, tudo bem, eu vou sua bike. Como uma forma de retribuir o que você me ajudou. E eu falei, tem certeza disso? Ela falou, tem sim, pode falar com de amigas assim. Nossa, a Luísa, nossa, eu fiquei assim, fiz uma festa, falei, eu não acredito nisso. E aí eu comprei então uma bike usada e ela patrocinou. E depois, aí, eu sempre tive um sonho que era ter uma Canyon. Que é a bike... Boleto pra Canyon. E aí na pandemia eu guardei dinheiro o máximo que eu pude. E eu não sou uma pessoa consumista. Então eu guardei, eu não compro roupa, as minhas roupas são de brechó, ou a minha irmã que me dá. Eu não compro bolsa. Eu disse ao meu marido que um dia falaram, Ana esqueceu uma bolsa aqui. Ele falou, impossível. Pode ser. Mas a bicicleta. Se fosse uma Canyon, podia ser. Aí depois de 2 anos, né, 2020, 2 anos, eu fui pra viajar pra Alemanha e consegui comprar minha bike dos sonhos. E também agora ela vai ficar dos sonhos por muito tempo. Eu só queria voltar no lance da natação para dar uma dica pra galera que não mora em cidades de praia, né, litoral. Quando a galera vai viajar, esse pessoal do triatlo, quando vai viajar, vem pra Floripa, procura equipes, né, grupos de natação, que nem aqui em Floripa a gente tem o treino Travessias, que faz travessias e aí o que acontece? As pessoas vão ter a oportunidade de experienciar mares diferentes, né? Porque uma coisa é nadar em Jurerê, às vezes Jurerê pode acontecer Tá virado, ou que nem o 70.3 que acontece nos ingleses, às vezes também os ingleses podem estar super mexidos e ser horrível para nadar. E aí aqui em Floripa, o treino Travessias, por exemplo, eles fazem travessias em várias praias, né? Então você tem a oportunidade de poder vivenciar aquilo e se enfrentar, né? Eu lembro que em janeiro, acho que foi no carnaval, eu lembro o dia, a gente foi fazer um treino ali pra Ilha do Campeche. Na hora que eu cheguei, aquelas ondas assim, você fala, meu Deus. E eu já fiz algumas vezes, eu pensei assim, de boas, eu vou. E aí a hora que eu cheguei, eu passei muito mal pra passar a arrebentação, tive que respira, parar, lembrar que existe série, esperar a série das ondas passarem para conseguir entrar no mar. A gente entrou depois, na hora de sair, aquelas ondas quebrando, assim, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Alguém me tira, não, você tem que enfrentar aquilo. Então acho que isso é legal também. Então, para as pessoas que são de fora aproveitarem isso. Lá na comunidade, a gente, como tem um grupo nacional, tem uns grupos estaduais, o que acontece quando alguém viaja para o litoral, não tem contato com o mar, divulga lá no grupo, olha, eu tô indo viajar, tô indo pra aí, será que tem alguma assessoria? Se ninguém se dispõe, geralmente eu falo no privado e contato alguma assessoria e falo, posso mandar um atleta aí? Sim. E é assim que a gente vai melhorando essa parte de organização. Exatamente. Mas no grupo, geralmente, assim, 90%, quando a pessoa joga lá, estou indo para a Vitória. Vitória é um lugar que, se você falar, estou indo, pronto. Tem 15 mulheres que falam, vem pra cá. Vem treinar com a gente. Tem a Rosa, tem a Lilian, que são em Vitória, que elas falam, não, pode vir que você vai treinar com a gente, né? Maceió também. Então isso também é legal na comunidade. Mulher que quer ir vai viajar a trabalho, viajar turismo, férias, e fala bem assim, eu preciso de um lugar para treinar, a gente consegue encaixar onde vai estar. Dá um jeito, né? Gente, é maravilhoso, legal, né? A Mulheres do Trias que só veio para agregar, unir, né? Poder passar informação, ajudar a mulherada aí a poder se desenvolver. Uma super comunidade, isso aí. Muito legal. Como competitiva, não que eu queira que as mulheres se desenvolvam, né? Muito brincando. Super obrigada, Ana. Foi muito bacana. Acho que essa troca foi fantástica, né? É muito o que a gente pensa também, né? Que a gente tem que levar informação, tem que simplificar, tem que mostrar um outro lado do triatlo, né? Tem que mostrar a peculiaridade da mulher, né? Nossa, isso é bem importante. Todas
todas as ações que vocês estão fazendo ontem, né? Nas palestras foram muito boas também. Obrigada. Como eu te falei ontem, você é a nossa musa agora. A gente quer chegar assim, ao teu pezinho, assim, né? Com o TPM Podcast. Na verdade, assim, eu acho que o objetivo de todos os grupos, a gente tem um grupo de triatletas aqui também, de mulheres, só de mulheres triatletas aqui, né? Joelhei, alguma coisa, se não me engano, que eu já vi no. E eu acho que o objetivo desses grupos é sempre o mesmo e a gente tem que se unir, né? A comunidade, ela cresceu de uma forma inesperada e a gente tenta agregar todo mundo, porque eu acho que a gente só vai evoluir e só vai crescer no triatlon feminino se a gente se unir, se a gente se conhecer, se a gente conhecer outras, se a gente compartilhar. Então, de alguma forma, a gente tem que agregar, trazer todo mundo para o mesmo núcleo, sabe? Sim. Então, que bom que a comunidade consegue fazer isso hoje, né? Vocês fazendo parte da comunidade, tem um grupo de Brasília também, que é um grupo grande de mulheres que também veio para a comunidade, que tem Apse Girls, Aptidão Girls, que eu sei que também fazem parte da comunidade. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Sempre tem dificuldades, a gente sempre vê, né? Vocês também, acho que quando vocês gravam um podcast, sempre percebem que tem uma dificuldade. Mas o legal é a gente perceber que está no caminho certo. Sim. E continuar sempre. Né? A gente tem uma lembrancinha pra você. E essa daqui que você deve estar morrendo de fome. Olha, eu tinha visto um parecido desse, e eu tinha falado, não, vou comprar. Quando eu voltei pra comprar, não tinha mais. A gente acordou de madrugada hoje. Pra fazer isso, Eu e a Tina, a gente não fez Foi bem difícil, mas eu espero que você goste. Obrigada. Assim que terminaram. Obrigada pela presença. Além disso, a gente quer agradecer de novo os nossos apoios, que são a Evolution Nutrição Saudável, a Life Cycle, que sempre nos apoia nos nossos eventos da bike, o La Plage, onde a gente vai fazer um super evento, né, hoje de uma competiçãozinha de troca de pneu. Quem quiser participar, né, apesar que esse podcast vai depois, mas a competição já vai ter rolado. Beleza. E principalmente ao Daniel aqui do Estúdio A, do Estúdio Athletic, que nos cedeu esse espaço aqui pra gente fazer o nosso podcast aqui em Jurerê durante o evento do Ironman Brasil. E só mais uma coisa, Ana, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Me encontro é mais difícil, porque eu sei. Então, eu estou em todas as Mulheres do Tri, o Instagram é @mulheresdotri, o site www.mulheresdotri.com.br e o meu Instagram pessoal, que eu não mexo muito não, é @Ana_Bonete. E como que as pessoas fazem para entrar no grupo do WhatsApp da Mulheres do Tri? Essa é uma pergunta que vale milhões. Eu vi que a gente teve muitas perguntas. A gente está aí tentando, como eu falei, fazer um projeto com crianças e adolescentes, e a partir de agora a inserção na comunidade vai estar vinculado a uma taxa que vai ser destinada a esse projeto. Sim. Então, a princípio, não tem como entrar, fechado. Mas em breve, depois do Ironman, depois que passar o Ironman, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Legal. Como entrar na comunidade. Isso aí. Quem puder já fica na lista de espera. Isso aí. Divulga aqui depois, né? E sigam a gente. Sigam a gente no @TPM ou podcast no Instagram, no Spotify, no YouTube, TPM ou podcast. Sigam, compartilhem, comentem pra gente aumentar essa comunidade aí. Curta também, né? Não tem que curtir lá. Tem que curtir, tem que seguir. Sininho, né? Foi Ativar foi o tudo. sininho. Faz tudo que precisar fazer lá, por favor. Ajudem a gente a crescer, a Ana, né? É isso aí, galera. Vamos agradecer o outro Daniel também. Exatamente. Eu tô até com medo. A gente tem muito Daniel na vida da gente. A gente tem um Daniel mais especial ainda, que é o Daniel, que é o nosso produtor aqui de vídeos, que faz esses nossos episódios ficarem maravilhosos. Corta aí todas as nossas besteiras, a gente fala de besteira, ele corta, aí fica perfeito pra vocês assistirem.
Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Valeu. Obrigada. Tô até com medo, sei que se o Daniel vai me matar. Foi ótimo.